O vídeo de hoje é a conclusão do nosso tutorial. Como vocês sabem, no dia 12 de dezembro do ano passado, eu plantei 6 sementes. E um dos objetivos, o principal objetivo do tutorial foi mostrar como é que era a evolução dessas plantas e que vocês pudessem acompanhar passo a passo tudo o que aconteceu com elas, que era uma coisa que não havia na internet. Existia muita gente falando de marca de fertilizante, de troca de vaso, aquele monte de coisa, mas a gente nunca acompanhou realmente o que aconteceu com as plantas. Então o maior objetivo do tutorial foi sempre esse, as pessoas poderem acompanhar exatamente o que aconteceu com as plantas. Aqui vocês não só viram as plantas nascerem, como também viram as plantas morrerem, algumas delas, né? Então acompanhe o vídeo e veja as conclusões que a gente pode chegar depois de um ano de tutorial de rosa do deserto, da semente até a floração. Bom vídeo para vocês! Oi! Então, bem-vindos a mais um vídeo do nosso tutorial, o último vídeo do nosso tutorial sobre rosas do deserto. Como vocês sabem, eu fiz o tutorial de rosas do deserto da semente até a floração. Eu primeiro queria agradecer, obviamente, a todo mundo que vem se inscrito no canal, a todo mundo que tem feito comentários, compartilhando, todo mundo está dando like aí, muito obrigado. O canal só está crescendo, é ótimo saber que vocês estão gostando. E essas são as nossas plantas, das nossas 6 plantas que foram plantadas no dia 12 de dezembro do ano passado. Uma eu derrubei o pote na época, nós perdemos uma e tivemos 5 plantas. Uma das plantas foi perdida há alguns meses atrás, por causa de podridão, contaminação de lâmina, e nós agora temos essas 4 plantas, aquelas 4 sementinhas que vocês viram germinando durante todo esse tempo que vocês acompanharam, elas estão aqui, Já são hoje plantas desenvolvidas, são plantas com quase um ano, elas completam um ano daqui a 10 dias, mas praticamente tem um ano. E esse é o vídeo de despedida delas, porque afinal de contas eu falei que era só até a floração que eu faria esse vídeo, esse conjunto de vídeos. E também nesse último vídeo a gente vai fazer algumas conclusões, algumas coisas que eu falei lá atrás e que agora a gente vai ver se realmente foi tudo aquilo que eu falei. Vocês devem lembrar que logo quando eu fiz a poda, eu falava, quando comecei a fazer os vídeos e começaram as podas, eu falei que eu era contra. Eu sou particularmente, não é que eu seja contra, mas eu não costumo fazer a poda antes da floração da planta. Seja poda de raiz ou poda de galhos. Eu não tenho esse hábito. Eu prefiro esperar a planta se desenvolver, florescer para depois fazer isso. É um hábito meu, isso não é uma regra, tá? E eu queria mostrar isso para vocês durante o tutorial, que foi o que eu fiz. Eu separei algumas plantas que foram podadas e outras que não foram podadas. Como vocês sabem, essa planta aqui, ela não sofreu nenhum tipo de poda, nem de raiz e nem poda de galhos. E foi a primeira planta a florescer, Ela floresceu com... Os botões surgiram aos 5 meses, mas como vocês sabem, ela teve aquele problema por questão do tamanho do vaso, Estava esquentando muito, ela estava perdendo os botões, estava abortando. Nós resolvemos isso facilmente, simplesmente aumentando o tamanho do vaso, e as raízes conseguiram respirar, conseguiram se resfriar e a planta teve a sua floração. Essa é outra planta que também não sofreu intervenção, ela não teve uma poda, nem de raiz, nem de galhos. Ela desenvolveu raízes laterais assim, por si só, criou um sistema radial sozinha, ela tem a pivotante ainda, se eu não me engano, a pivotante dela saiu aqui. E ela também foi uma das primeiras a florescer, também floresceu por volta dos 7 meses. A média de floração da rosa do deserto é entre 9 meses e 1 ano, tá? Essa foi a planta que teve a poda de galhos, A gente cortou o galho central dela para poder ela criar mais ramos. Ela demorou um pouco mais a florir, mas também floriu por volta dos 9 meses. E ela também não teve intervenção de raiz. A planta que nós perdemos, ela já estava florindo quando nós perdemos, e ela tinha sofrido só a poda da raiz apical, Só a poda de raiz. Mas ela também já havia florido. Essa planta aqui, ela sofreu as 2 intervenções, tanto a de raiz
quanto a poda de galhos, né? E até ficou a cicatriz aqui, a gente olhando assim até parece que ela não teve a poda, ficou apenas a cicatriz minúscula que ela tem aqui no centro, mas ela teve as duas, sofreu as duas podas. E ela até hoje não floriu. Ela também teve aquele problema de podridão juntamente com a nossa planta que nós perdemos, mas isso foi quando a gente cortou a pivotante. Quando a gente cortou a pivotante, ambas tiveram problemas por questão do substrato, mas as duas se recuperaram e só posteriormente, quando a gente foi fazer aquele vídeo sobre enxerto, foi que a outra veio a ser perdida. Nesse tutorial, a questão da floração. Tem sempre aquela coisa, né, na floração que a planta não está dando flor, coloca esse substrato, coloca esse fertilizante, né, que é 45, 50, 90 de fósforo, que a planta vai florescer. Se a planta não floresce, o problema é falta de fósforo. E eu mostrei aqui no vídeo que o problema não era falta de fósforo, na verdade o problema da planta era falta de espaço, né? O vaso estava inadequado, o vaso estava pequeno, a planta já tinha consumido todo o substrato e ela não se desenvolvia bem. Tanto é que assim que eu fiz a mudança, o vídeo está aí, para quem quiser conferir. Assim que eu fiz a mudança, a planta começou a segurar os botões e florescer normalmente. Como eu venho dizendo sempre em todos os nossos vídeos, cada planta é uma planta. Todas as nossas plantas do tutorial tinham características diferentes. Essa aqui é uma planta que ela sempre teve um caudex muito grande, né? E lembra quando eu falei na questão da poda das podas, né? Se aumentava ou não aumentava a questão do caudex? Dá pra gente fazer uma comparação assim. Por exemplo, essas duas plantas aqui. Uma teve a poda e outra não teve. Poda de raiz. No fim das contas, elas têm caudex muito parecidos. No caso, poda de galho, desculpa. Uma teve poda de galho, a outra não teve. E elas têm têm caudex muito parecidos. A poda de galhos, ela não interfere tanto no tamanho do caudex. Porque é uma questão de... A planta tem muitas folhagens, ela precisa de muitas raízes. Mas ela precisa de muitas raízes capilares, não necessariamente de um caudex grande. Agora, se você faz a comparação com essa planta aqui, que ela tinha um caudex bem menor com relação aos outros, apesar do caudex dela ser próximo no tamanho, vocês podem ver que ele é mais grosso, principalmente na área que realmente diz respeito ao caudex, porque o caudex na verdade é só essa área aqui. Toda essa outra área de baixo é raiz. No caso dessa planta aqui, o caudex corresponde a essa área aqui, mais ou menos. E ele realmente se tornou mais robusto, né, por conta da poda de raízes. E por que isso? Porque o caudex ele é uma reserva nutricional. Então o que acontece? Quando você faz aquela poda de raiz, a planta cria mais capilares. E quanto mais capilares, mais nutrientes a planta consegue absorver. Quanto mais nutrientes a planta absorve, mais ela guarda. E guardando estes nutrientes, ela cria um caudex maior. Então, sim, a poda de raiz, a poda radical de raiz, melhora o caudex da planta. Ela aumenta o volume do caudex. Mas isso vai do limite da planta. Como eu disse, essa é uma planta que nunca sofreu nenhum tipo de poda. E o caudex dela é muito maior do que de qualquer uma das outras irmãs dela. Agora, o formato do caudex também muda quando você faz esse tipo de poda. Quando você faz a poda radical, você acaba fazendo esse formato de caudex que ele é o chamado tanque, né? Aquele formato que ele é baixo. Ele é baixo e mais atarracado e grosso por inteiro. Enquanto que naturalmente o caudex da planta, nesse caso aqui, ele é o formato de garrafa, né? Ele é mais largo e não é tão... Ele é mais largo em uma direção do que em outra. Ele não é redondo perfeitamente. Enquanto que quando há essa poda de raiz, ele se torna por igual. Ele é redondo por igual.
Ele se torna mais simétrico. Mas isso vai do gosto da pessoa. E essa aqui está precisando já de já está precisando de um vaso novo, porque ela está ocupando muito espaço. Hoje o passarinho tá animado, bichinho. Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês, assim, é uma coisa meio quase filosófica, digamos assim. Como vocês podem ver, uma das plantas não floriu. Pode ter sido pelo excesso de intervenções que ela teve, né? Não é por problemas nutricionais. Ela está com a folhinha amarela aqui, mas daqui a pouco eu viajei esse final de semana e todas elas, na verdade, estão com folhas amareladas porque a pessoa que deveria tomar conta das plantas não veio regá-las. E como vocês sabem, minhas plantas são regadas todos os dias. E a pessoa não veio regá-las. Então elas passaram 4 dias sem ver a cara de água. Passaram um final de semana e mais um dia sem ver cara de água. Então elas estão meio sequinhas. Então eu queria falar isso para vocês. Essa questão de você aproveitar. Eu lembro lá atrás, eu falei que você, quando lida com plantas, quando você tem esse apego, é muito como você trata as plantas, muito como você leva a sua própria vida, né? Se você é muito agitado, se você é muito metódico, tudo isso você acaba trazendo para as plantas, né? Trazendo para a maneira como você lida com as plantas. E uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês: aproveitem as plantas de vocês, independente. Essa aqui no caso não está florescendo agora, completou um ano e não floresceu. Vou fazer uma mudança de vaso, vou continuar a adubação dela e a gente vê quando ela chegar no momento dela. Se não for nada drástico, ela vai florescer. Todas as outras floresceram, não tem por que ela não florescer. E curtam, né? É isso, curtam as plantas. Aquele negócio de que a grama do vizinho é sempre mais verde não vale muito a pena, né? Você às vezes vê na internet, pode ser no meu canal, pode ser no canal que for, você às vezes vê, aí vai falar, não, porque a planta está com folha amarela, isso é falta disso, é falta daquilo, é excesso disso, é excesso daquilo. Aí você, ao invés de admirar sua planta, não, você vai lá e fica catando coisa, procurando problemas na planta. Você passa o tempo, ao invés de você estar lá regando sua planta, distraindo da vida, né? Relaxando, cuidando de outro ser vivo, não, você está lá procurando problema na sua planta, problema. Porque minha planta tem que florescer o ano todo. Eu já falei isso para vocês, não há necessidade da sua planta florescer o ano todo. Essas plantas têm um ano. Elas começaram a florescer na média há 4 meses. E a tendência é que quando acabar o verão elas parem de florescer. Elas já tiveram a época de floresce um pouquinho, passa um mês florescendo e passa 40 dias, 45 dias sem florescer, depois floresce de novo. E a tendência agora, que vai ser o primeiro verão delas, elas quando chegar no final pararem um pouco e só voltarem na primavera para poder realmente florirem como rosas do deserto, com florações mais intensas. Mas é porque eu sei que os pais delas têm uma floração robusta, uma floração que eu posso até exigir um pouco da planta. Mas mesmo assim, se ela só florir 3, 4 meses por ano, eu não vou reclamar da bichinha, nem vou ficar chorando as pitangas. Então é isso, você tem que curtir a sua planta, curtir o momento da sua planta, o ciclo dela natural. Aqui vocês tiveram a oportunidade de ver justamente isso, de ver o ciclo completo da planta, como ela foi plantada, o que aconteceu. Se aprender a ver sinais de desnutrição, por exemplo, essa planta aqui, se você vê lá agora, você sabe que ela está com problema de fósforo. Ela está com, aqui, ó, as manchas arroxeadas, que vocês sabem. Então ela está com problema de fósforo. Agora você ficar parado, procurando problema, achando que toda mancha, tudo que acontece na planta é algum problema que você viu na internet, não é saudável nem para você nem para a planta. Você acaba colocando um monte de coisa desnecessária na planta, fazendo um monte de trela, como diz minha mãe, colocando coisa que não deve na planta, desnecessariamente. Então, aquela coisa, eu sou uma pessoa que gosta muito do conhecimento. Eu acho que conhecimento é uma coisa que todo mundo deve adquirir. Mas utilizar o conhecimento com sabedoria é outra coisa.
Não adianta você pegar tudo que você sabe, tudo que você aprendeu e ficar o tempo todo achando que tudo está errado. Você tem que saber moderar isso, tem que saber parar para admirar, senão você fica uma pessoa meio frustrada. Né? Você pega a planta e fala, não, porque a planta está feia, a planta está isso, está aquilo. Vamos respeitar o ciclo, a gente aprendendo, a gente aprende os momentos também que a planta tem, que a planta tira para ela. Como eu falei, eu viajei e passei 4 dias fora. As plantas ficaram sem água durante 4 dias. A maioria delas está com folhas amareladas, principalmente na base. Eu não posso entrar em desespero e achar que minha planta está doente porque as folhas delas estão amareladas ou porque tem uma manchinha aqui. Você viu a cor, você vai lá, tira, remove a... Está manchado, você vai lá, remove a folha. É uma folha só, tá, tudo bem. Aí começa a aparecer com mais constância, você observa e não, realmente a planta está com algum problema. Mas não é por causa de uma folha que está caindo, uma folha que está descolorida, que você tem que achar que sua planta está com algum problema. Isso eu acho que é uma das coisas que eu quis passar no tutorial. E também mostrar que não existem nenhum bicho de 7 cabeças. Cuidar de rosas do deserto. São plantas muito rústicas. Como eu digo, para matar uma planta, uma rosa do deserto, você tem que ser muito bom em matar a planta, né? Primeiros meses são mais difíceis, mas depois de 6 meses em geral é muito difícil. E olhem que eu matei uma delas aqui, matei ao vivo para vocês, praticamente ao vivo. E acontece, você não pode também entrar em desespero. Os cuidados são bem básicos, são as adubações, que você faz adubação a cada 30 dias, a cada 60 dias você coloca a farinha de ossa, a torta de mamona, né? Você aplica os micronutrientes. Algumas plantas foram mais transplantadas que outras por questão de espaço. Essas plantas que são maiores, elas tiveram que ser transplantadas algumas vezes, mas as outras foram transplantadas 2 vezes. Tiveram um transplante logo no começo, com 40 e poucos dias, tiveram mais 2 transplantes depois disso, mas estão nesse vaso definitivo já tem vários meses. Enquanto que as outras, por questão de espaço, a gente teve que colocar em vasos maiores. Mas é isso, tá? Não é difícil cuidar da rosa do deserto. Elas estão aqui se despedindo de vocês. Eu ia terminar com uma polinização, mas com flor aberta só tem uma. A outra flor ainda está fechada. Mas eu prometo que eu polinizo em outra ocasião. Elas vão continuar aparecendo por questão de outros vídeos, que a gente vai continuar tendo vídeos aqui. Nós não vamos encerrar o nosso canal, é só o tutorial que está acabando. E fica aí para vocês o resultado desse 1 ano de trabalho que a gente fez juntos aí, que vocês acompanharam. E até o próximo vídeo, porque o canal continua. Tchau!